Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao versículo 21. Eu vou ler, os irmãos atentem para a leitura e farei da palavra de Deus. Romanos, capítulo 1, 18 ao 21. Se você estiver do lado de alguém que não tem a Bíblia, por favor, compartilhe a sua Bíblia com esta pessoa. Seminarista Luiz Paulo, por favor, leia o texto para nós. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Luiz Paulo, ore ao nosso Deus, oração por iluminação, para que Deus venha nos alcançar com poder e graça, nos esclarecendo o texto da palavra dEle, aplicando o texto da palavra dEle aos nossos corações, mesmo que não seja por um bom canal transmitido, canal este que sou eu, homem, falível, mas que a fidelidade do Senhor, por meio deste servo, alcance o seu coração de uma forma clara e o Espírito aplique essa palavra para a edificação da igreja nesta manhã. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja iluminando os nossos corações, Senhor, como o Senhor já o fez ao coração do reverendo Cass, já aplicando as tuas verdades aos nossos corações, Senhor, trazendo-nos esperança, confrontando o nosso coração, Senhor, confrontando, ó Deus, a nossa miséria diante da tua santidade, ó Deus. Que a tua palavra, ó Deus, penetre o nosso coração, Pai. Que ela esquadrinhe, ó Deus, o nosso íntimo, Senhor. Que ela faça divisão, Pai, entre o erro, o engano e a verdade, Senhor. E o teu querer, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, encarecidamente em Jesus Cristo, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua graça, Pai, por meio do teu Espírito, Senhor. Em Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos queridos, ninguém pode alegar inocência ao infringir uma lei, simplesmente por desconhecê-la. Se eu e você não tivéssemos sido instruídos, para que serve o sinal de trânsito, o vermelho pare, o verde siga e o amarelo atenção. Existe uma lei que diz que nós devemos respeitar o sinal. O vermelho pare. Todos conhecem, foram instruídos, sabem para que serve, qual a finalidade do sinal. Ninguém pode avançar o sinal dizendo que desconhece. Eu não sabia que o vermelho era para parar. Porque todos conhecem. Se nós não tivéssemos sido instruídos, se não houvesse essa lei de trânsito, nós não teríamos conhecimento dela. E os que não tiveram acesso ao Evangelho, eles não têm conhecimento desse Deus maravilhoso. Deus revelou, irmãos, para nós suficiente conhecimento de si. E por isso todos são responsáveis
e indesculpáveis diante dele. Quais as consequências para aqueles que negligenciam ou rejeitam esse conhecimento que Deus deu de si mesmo? Nós vemos a majestade, a grandeza de um Deus que criou todas as coisas. Não existe um ser perfeito, pleno como o nosso Deus, criar todas as coisas de forma harmônica. Quando você olha para o Salmo 19, exaltando essa criação, esse Deus, essa perfeição, revela quem é esse Deus. Revela que existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Mas ele complementa no Salmo 19 que esse conhecimento desse Deus, por meio da revelação em sua natureza perfeita, plena, não é suficiente para esse homem alcançar a salvação. Mas ele é indesculpável em não reconhecer que há esse Deus, Criador. Quais as consequências, irmãos, para aqueles que negligenciam, rejeitam esse conhecimento de Deus, de si mesmo? É interessante que eu sei que você já leu o Salmo 19. A partir do versículo 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nós vemos aqui, irmãos, a excelência da criação e vemos a excelência da palavra desse Deus que criou todas as coisas. O homem então se torna indesculpável do conhecimento de Deus. As consequências para aqueles que negligenciam, rejeitam esse conhecimento, elas são trágicas, são eternas. Esse homem passa a ser alvo da ira de Deus. A ira de Deus não pode ser comparada ao sentimento humano que muitas vezes é movido por ódio, por inveja, por rancor. A ira de Deus se refere à justa indignação e recompensa ao homem por causa do seu pecado. Esta ira é a manifestação santa e incontestável da sua justiça. Deus está irado porque o homem rejeitou o seu conhecimento. Deus está irado contra toda impiedade, perversão e injustiças humanas, como está no versículo 18 desse texto. O homem chegou a esse estado de perversão, porque ele rejeitou deliberadamente, irmãos, o testemunho que Deus deu a respeito de si mesmo, por meio da criação, por meio da sua palavra. Essa revelação geral que expressa a majestade de Deus, a grandeza de Deus, a perfeição de Deus. Essa revelação geral que é toda a criação natural. E a revelação especial que é a sua palavra, que canaliza o homem a ser confrontado com a sua miséria, e ele reconhecer a sua miséria, a sua depravação total, e então se submeter a esse Deus que é perfeito. Irmãos queridos, eu queria pensar com você nesta manhã, sem desculpa. Sem desculpa, porque quando o homem rejeita o conhecimento de Deus, ele está sob a ira de Deus. E eu queria pensar com você sem desculpa, e você fizesse uma análise
Qual o significado da revelação geral de Deus, toda essa natureza, essa criação, essa perfeição? Qual o significado disso para a sua vida? Qual o sentido para você disso tudo? E eu quero aqui pensar, neste momento, sobre dois aspectos dessa revelação: a natural e a especial. Na criação, irmãos, há na criação a manifestação de Deus, suficiente, que impossibilita negar a existência de um Criador. É impossível um homem negar, é impossível negar a existência de um Criador. Diante da perfeição, você e eu somos uma máquina perfeita. Cada célula, cada membro do corpo, harmonicamente. A mente, o coração, essa máquina que reproduz. O mar, as estrelas, as árvores, o vento que bate e você não vê, mas você sente. Essa perfeição. É impossível negar a existência de um Deus Criador. A palavra de Deus e os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Essa linguagem silenciosa da natureza, da criação geral, de Deus, que comunica a atividade criadora, governadora desse Deus Criador, como está no Salmo 19, 3 e 4. Aqui nós temos o argumento de Paulo aos Romanos, versículo 19 e 20. Deus manifestou o seu eterno poder e divindade por meio das coisas que foram criadas. Irmãos queridos, Paulo, Atos dos Apóstolos 14, 17, ou melhor, Lucas, os fenômenos e sentimentos naturais evocam, clamam, convidam todos a um testemunho de um Deus Criador. Irmão, significa que todas as pessoas, inclusive aquelas que não possuem a Bíblia, elas tiveram acesso à demonstração da existência e do poder de Deus, como está no versículo 18 do capítulo 10 do livro de Romanos. Depois da queda, esse homem é um ser moral, e ele continua sendo responsável por seus atos. Ele responderá pelo fato de ter desprezado a manifestação de Deus na sua criação. Esse Deus que criou tudo perfeito, Ele criou você e a mim perfeito, porque Ele criou-nos a sua imagem e semelhança. Mas em Adão esse homem cai, esse homem peca, esse homem então agora está ofuscado, a sua imagem e semelhança existe nele, a imagem, mas ofuscada, manchada pelo pecado. E esse homem agora não tem o livre-arbítrio, ele não tem como buscar as coisas eternas, ele não tem como buscar a Deus. Porque a sua natureza agora, ela tende para a perversidade, para o pecado, para a maldade. A imagem foi manchada nesse homem. Mas Deus, em sua misericórdia, em seu amor, olha por um homem caído. E Ele quer resgatar, restaurar esse homem. E Ele manda então Jesus Cristo, o seu Filho, por amor a esse homem caído, para resgatar a comunhão com esse homem, restaurar a imagem e semelhança dele ofuscada pelo pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Esse Filho veio para amar o ser humano que pecou contra ele, que afastou-se da comunhão. Restaurada essa comunhão agora para esse que crê no seu nome, para esse que se submete ao seu senhorio, para esse que reconhece o Criador como Senhor, Salvador. Mas, irmãos, o outro aspecto desta revelação, o primeiro é na criação e o segundo é na consciência desse que tem a imagem e semelhança de Deus. Deus manifestou-se ao homem, alguém que tem a norma da lei gravada no coração, como diz a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 15, cuja consciência, a consciência dá testemunho. Por maior que seja o desconhecimento do Evangelho, essa pessoa, ela possui um padrão de conduta pelo qual ela julga as ações alheias, e pelo qual terá também um dia as suas ações julgadas, pois ela mesma é infratora daquilo que é considerado, que ela considera correto. Porque existe um padrão moral, uma lei moral instituída nesse homem, colocada nesse homem. O homem rejeitou o conhecimento de Deus, tanto o adquirido pela criação, como aquele que advém do seu senso moral. Por isso o homem se torna indesculpável diante de Deus. Qual a razão da ira de Deus, então, na vida do homem? Se esse Deus é amor, por que essa ira de Deus? Por que desse homem, diante de tudo isso, esse homem despreza o conhecimento de Deus? Despreza o conhecimento que Deus deu de si mesmo a ele. E esse homem, então, não glorifica esse Deus. Porque o fim último da criação de Deus, o homem, é glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Tudo que ele criou, o fim último é glória dele. Esse homem despreza o conhecimento que Deus deu de si mesmo, porque ele não glorificou a Deus, como está no versículo 21 do capítulo 1 de Romanos. Apesar de todo o conhecimento que tinha a respeito de Deus, esse pecador preferiu não glorificá-lo. Resolveu servir a criatura no lugar do Criador. A queda de Adão e Eva, apesar da condição de comunhão em que eles se encontravam, eles não glorificaram a Deus como deviam por meio da obediência requerida. Colocaram-se no lugar do próprio Deus. O que continua acontecendo na história. O homem criando o seu mundo e sendo o Deus do seu mundo. Achando que pode todas as coisas sem Deus. Pessoas mesmo conhecendo, irmãos, o Evangelho e até mesmo o ensino das Escrituras que seus pais lhe deram, que as igrejas pregam, resolvem seguir sua própria vontade, desprezando assim os mandamentos e a obediência a Deus. Muitos dos países muçulmanos hoje foram berço do cristianismo. A Europa, Estados Unidos, berço do cristianismo, muitos lugares. Muitos países que já enviaram missionários, hoje precisam receber missionários, porque se desviaram da palavra de Deus. O homem resolveu não dar glória devida a Deus, ele resolveu assumir o lugar do Criador no centro do universo. Eu já falei e vou repetir. No Brasil, as mesas de negociações, o Senhor já não faz parte mais das mesas de negociações. O Senhor não faz parte mais de muitos lares.
nos cultos domésticos, na reunião de família. Deus já foi expulso de vários lares. Deus já foi expulso das escolas, dos hospitais, das empresas. Deus já foi expulso. O que podemos esperar de uma nação que rejeita o poder desse Deus e coloca a sua esperança no homem falível? Irmãos queridos, a razão da ira de Deus é porque esse homem não glorificou a Deus. A razão da ira de Deus é porque esse homem é um ser moral. O homem está debaixo da ira de Deus por ser uma criatura moral, e por isso ele é responsável pelos seus atos. Deliberadamente esse homem desobedeceu a Deus, por isso ele é culpado, sujeito a justa retribuição por causa do seu pecado e desobediência, como está em Romanos capítulo 2, versículo 5, 6. Todos os homens, eles possuem uma consciência que serve de lei para si mesmos. A partir desse senso moral, como está no versículo 15 do capítulo 2 de Romanos, as pessoas tanto se acusam como se defendem. A queda não tirou a responsabilidade humana, é a livre agência. O homem continua respondendo por seus atos e escolhas. O homem está sob a ira de Deus porque ele se entregou à sua própria vontade. Sua própria vontade. Aos que se rebelam contra o conhecimento de Deus, simplesmente Deus os deixa seguir o seu próprio caminho, como está no versículo 24, 28, capítulo 1 de Romanos. Porque o homem não quer se submeter ao senhorio desse Deus. Uma vez que eles abriram mão de Deus, Deus abriu mão deles. E os resultados, nós sabemos, são desastrosos. Desastrosos. Por isso, muitos lares desfeitos no meio evangélico, por isso, pastores que estão caindo, como eu e você podemos cair. Mas porque rejeitaram a Deus, porque se afastaram de Deus, porque se entregaram à sua própria vontade. A palavra de Deus diz que não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, Paulo falando. Se nós fomos adotados e feitos filhos de Deus, eu não tenho vontade, a minha vontade está cativa a esse Deus Criador. Como disse Lutero, a minha mente está cativa a esse Deus. Tiago, se Deus quiser eu irei, se Deus quiser eu farei. A prepotência do homem, a presunção do homem, o perigo da presunção do homem, de achar que pode alguma coisa, e por achar que pode alguma coisa, ele tem cada dia mais se afundado no precipício da idolatria, da perversidade, da imoralidade, porque ele está entregue à sua vontade. Ele se rebelou contra Deus. Entregue à sua vontade, os resultados são desastrosos. Esses homens entregues às suas vontades, irmãos, eles seguem a mentira. Versículo 21 do capítulo 1 de Romanos. Esses homens entregues à sua própria vontade, eles seguem a mentira. A vida deles é atolada na mentira. Eles são nulos em seus raciocínios. Eles têm uma disposição mental reprovável, como está no versículo 28 do capítulo 1. Paulo fala dessas mesmas pessoas
como aqueles que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos e obscurecidos de entendimento. Efésios 4, 17 e 18. Quando se perde, irmãos, o referencial máximo de todas as coisas, que é Deus, tudo mais fica sem sentido. O homem passou então a negar as verdades absolutas sobre Deus, e esses conceitos, outros assumiram então o lugar de Deus. Assumiram o lugar de Deus, irmãos. Inclusive em todas as demais áreas da vida. Quando se nega o conhecimento de Deus, quando Deus não é o parâmetro, quando Deus não é o fundamento, alguma coisa vai preencher esse vazio. Alguma coisa vai assumir esse lugar, ferindo as verdades absolutas, os princípios absolutos que fundamentam a fé daqueles que dizem crer em Deus. No casamento, na ciência, na compreensão da natureza, no conceito sobre felicidade, origem e propósito da vida. Vivem num mundo de mentiras, pois a verdade de Deus foi negada. Eles estão entregues a si mesmos e satisfazem seus próprios interesses, conveniências. O fim é desastroso. Mas esses que estão entregues a si mesmos, irmãos, eles seguem a mentira e praticam a idolatria. Outro resultado da vida dos que forem entregues a si mesmos, a idolatria. Alguns manifestam uma forma mais rudimentar de idolatria por meio de imagem de pessoas ou animais. Outros idolatram a sua fama, o seu prestígio, o dinheiro, a sua profissão ou a si mesmo, a si próprios. Não se submetem a Deus que nos criou. Como diz o profeta Isaías 44, 20, um idólatra acaba se alimentando de cinzas, seja no campo da moralidade, dos relacionamentos e de todos os aspectos da vida diária. Tudo que deveria trazer sentido à vida, nada mais é do que cinzas. João 10, 10. Deixa-me então Deixa-me então, eu homem, você mulher, você ser humano, de desfrutar da vida abundante, da vida prometida por Jesus Cristo. Porque esse homem foi entregue a si mesmo e, portanto, ele pratica a idolatria. Idolatria, irmãos, não é adorar uma imagem, idolatria é o colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus, como Senhor absoluto da minha vida, prioridade da minha vida, no que tange a adoração, primícia da minha adoração. Esse homem que está entregue a si mesmo, ele cultiva o pecado. Cultiva o pecado. Outra consequência trágica para o ser humano deixar da sua própria vontade é que ele passa a buscar desenfreadamente satisfazer as suas paixões. O interesse dele não está nas coisas de Deus. Tudo é mais importante do que as coisas de Deus, porque ele não está em Deus. Ele usa Deus para algum benefício próprio. Ele até justifica tudo o que ele faz em prol de um ativismo para Deus, mas ele não está em Deus. Deus não é prioridade. Ele está desenfreadamente satisfazendo as suas paixões. As mulheres passam a usar da sua feminilidade para alcançar objetivos pessoais. Como homem, homossexualismo, injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídios, contendas, dolo, malignidade, difamação, calúnias, insolência, soberba, desobediência aos pais. Capítulo 1 de Romanos, versículo 26, 27, 29, 31, depois você leia.
Esta carta aqui, escrita há mais de 2000 anos, irmãos, ela está retratando a realidade dos nossos dias. Nós estamos vivendo isso. E eu queria clamar a Deus que haja um despertamento na minha vida, na vida da igreja, para entender que essas coisas estão acontecendo porque o homem se afastou de Deus. Porque o homem não prioriza mais as coisas eternas. Tudo é mais importante do que Deus. A perversidade permeia a vida evangélica, a nossa nação. A perversidade campeia, irmãos, em meio aos corredores evangélicos, aos corredores das faculdades, aos corredores das escolas, dos trabalhos. Porque o homem se afastou de Deus, e esse homem então cultiva o pecado. Essas consequências deliberadamente rejeitam o conhecimento de Deus. Esse homem entregue a si mesmo, ele sofrerá a justa condenação. É impossível um Deus justo, que se dar a conhecer a cada momento desse, através da sua palavra, e sem desculpa, então, eu não posso negar o conhecimento desse Deus, que se revela a mim e a você. Então esse homem sofrerá a justa condenação. Ninguém poderá se auto-justificar diante de Deus. É interessante como a gente arruma desculpa para tudo. Você já parou para pensar que diante de Deus você não vai poder justificar nada? Eu não vim à igreja hoje não porque estava chovendo muito. Eu não vim à igreja hoje muito porque estava muito calor. A gente sempre tem uma desculpa. Para Deus. Para Deus. Porque se você der uma desculpa dessa no trabalho, você vai ser mandado embora. A gente sempre tem uma desculpa pronta para Deus. E a gente acha que Deus é bobo. A gente acha que pode enganar Deus. Nós nos achamos mais espertos do que Deus. Diante de Deus ninguém vai poder se auto-justificar. No início da carta de Paulo, ele apresenta o tema que irá tratar na carta toda. Romanos 1, versículo 1 ao 17. O Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e depois do grego. Em seguida, ele passa a demonstrar aqueles que não são judeus também precisavam de salvação para estar debaixo da ira de Deus. Ou seja, todos os homens, diante do grau de revelação que possuem desse Deus, são indesculpáveis. Todos pecaram, estão separados de Deus e precisam de um Salvador. O juízo, irmãos, será baseado na sua própria lei moral. O juízo que Deus exercerá será a partir da lei moral que possuem gravada em seus corações. Romanos capítulo 1, versículo 32. A consciência do certo e do errado. Diante do conhecimento da sentença de Deus, ele sabe que é passível de condenação por causa dos seus erros. O ser humano procura sempre se justificar de duas formas. Nós procuramos, irmãos, sempre nos justificar. Duas formas. Acusando o seu semelhante. Sugere que há pessoas piores do que ele, e a outra é defendendo-se dos seus erros. Sempre justifica os seus erros. Ele não é tão mau, e sempre há uma boa razão
para se fazer o que foi feito. Romanos 2, versículo 15. O homem possui dentro de si um senso moral, a norma gravada no coração. Ele é indesculpável diante de Deus. Mas esse homem, irmãos, que está entregue a si mesmo, ele tem a capacidade de julgar os outros. É interessante. Ele não consegue, muitas vezes, olhar para si. Olhar para si e ver que ele é falível, como outro qualquer. Exerce julgamento sobre os outros. Quando o ser humano estabelece critérios de julgamento em relação ao seu próximo, ele já estabeleceu também a sua própria condenação e confissão de culpa. Romanos 2:1. Uma vez que somos capazes de julgar os nossos semelhantes, e podemos julgar sim, no sentido de corrigir em relação à palavra de Deus, com amor. Não julgar em relação à justiça própria, de achar que é perfeito e é melhor do que o outro. O parâmetro é a palavra de Deus. Uma vez que somos capazes de julgar o semelhante, irmãos, nós estamos sujeitos ao mesmo julgamento. Para aqueles que desconhecem o Evangelho, Deus simplesmente julgará com base naquilo que eles mesmos aprovam ou desaprovam. É incrível. É incrível. Falamos e não vivemos aquilo que falamos. Resultado: todos estão condenados debaixo do pecado. Esse homem que despreza a Deus, esse homem que vive por si mesmo. E por último, irmãos, este homem entregue a si mesmo, ele está sob a ira de Deus por desprezar a bondade de Deus. A condenação de tais pessoas também é justa. Pelo desprezo pela bondade de Deus. O homem natural, ele procura se autoconvencer da não existência de um juízo divino, como está em 2º livro de Pedro 3, 3, 4. A aparente demora em Deus manifestar a sua justiça final é na realidade uma demonstração de bondade, paciência e tolerância com o pecador, a fim de que o pecador em algum momento ele se arrependa. Romanos 2:4. Ao proceder assim, irmãos, tudo que o homem acumulará para si é a ira divina. A ira divina. Por desprezar a bondade de Deus, esse homem acumula para si a ira divina. Romanos 2, versículo 5. Que será dada a cada pecador não arrependido como recompensa pelos seus atos. Romanos 2, 6, 11. Eu concluo sem desculpa. O homem se torna indesculpável diante de Deus, porque Deus se revela a ele por meio da sua natureza, criação natural. Deus se revela a ele pela palavra que é pregada. Esse homem então se torna indesculpável diante de Deus. Muitas são as tendências em encontrar razões para desculpar o homem diante de Deus. A Bíblia diz que não há razões para o homem alegar inocência diante de seu Criador. É o que vimos aqui. Deus manifestou na criação conhecimento suficiente de si mesmo. Além do que também deu a esse homem um senso moral, de discernir o que é certo e errado. É baseado nesse conhecimento, irmãos, e nessa capacidade de julgar os atos alheios, que o homem também será julgado. Não será exigido nada dele que não houvesse sido
dado. Não será exigido nada dele que ele não houvesse conhecido por meio da revelação desse Deus Criador, Senhor e Salvador. Ninguém poderá se desculpar diante de Deus. Todos somos culpados. E eu encerro. Qual tem sido nossa atitude diante daqueles que se encontram debaixo da ira de Deus? Qual tem sido a sua atitude diante da revelação natural de Deus e da revelação especial que é a sua palavra? Que o Espírito Santo de Deus te incomode nesta manhã e você saia daqui pensando sobre isso. Que você, eu, nós, seres humanos, somos indesculpáveis diante de Deus. E haverá o juízo, o dia que eu não vou poder dizer que o sol estava quente, que estava chovendo, que eu estava trabalhando, que eu estava muito atarefado, que eu estava com medo de tiro, com medo da violência. Não haverá desculpas. Todos nós pecamos diante de Deus e carecemos da glória de Deus. Deus abençoe a sua vida nesta manhã.